hoje e sempre. Amém. E graças a Deus, bem forte. Boa noite. Tome assento no seu lugar. Se você trouxe a Bíblia, abre em Romanos 1. Vamos finalizar hoje o capítulo 1. E também vamos abrir em Atos. Só que Atos é só você virar a página para trás, que você vai estar em Atos 28. Bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouve acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm E querem me fazer parar. e querem me fazer parar. E mesmo Palavras de alguém que não quer a gente que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra. a gente lê a palavra, Encontra bastante poder encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. e ver que o passado E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e e sabe saber que dele não lembra mais. eu canto para a Eu glória. canto pra glória de Deus. Atos 1, Atos 28, Romanos 1. Nenhuma condenação há Para quem? para quem está em ti, Jesus, Cuja vida cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. é certo de provas e não Certo que provas virão investidas do libertador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. graças a Deus. Atos 28 e Romanos capítulo 1. Eu vou ler do verso 28, que foi aonde nós paramos, até o verso 32. Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem.
falando sobre essa palavra, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, dai-nos entendimento e compreensão. Senhor, faz prosperar a tua palavra no dia de hoje. Faz a tua palavra prosperar nessa mente, prosperar nesse coração, de maneira que venha, meu Deus, superabundar a graça do Senhor nessa aula, pois a palavra do Senhor é uma espada que corta, que separa o pecador do pecado, e que isso aconteça nessa noite, é o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Então, nós finalizamos no verso 28, quando diz que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não, ou seja, Paulo fecha a questão dos homossexuais, que Deus os entregou a tamanha sujeira, a tamanha ira, a tamanha depravação, e Deus fez isso por quê? Porque no verso 28 diz, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Ora, todos têm conhecimento que existe Deus. Talvez você diga, pastor, o ateu, ele não acredita que existe Deus, mas lá no íntimo dele, ele sabe que há um Deus. Todos sabem. Até aquele que você um dia evangelizou e falou assim, que Deus, não existe Deus. No mais íntimo do consciente dele, nem que seja debaixo do consciente, ele sabe que existe um Deus. Deus está dizendo isso. Não tem como ser diferente, e nós vamos ver isso. Então Deus nos entregou, porque eles conheciam, eles sabiam que havia um Deus, que haveria um juízo, mas eles não se importaram. Só que Paulo fecha essa questão dos homossexuais, ou daqueles que levam uma vida sexual totalmente contrária às Sagradas Escrituras, e ele coloca, presta atenção como isso é forte, no mesmo, vamos dizer assim, na mesma cesta, ou no mesmo rumo, aqueles que praticam tais coisas. Que coisas? Versículo 29, e aqui nós iniciamos a parte de hoje. Estando cheios de toda o que? A iniquidade. Para você entender o que? Para você entender a lista que vem depois, que vai dar aí 21 pecados, você tem que entender esse início, estando cheios de toda a iniquidade. Iniquidade é pecado, só que iniquidade é diferente do pecado comum. Como assim, pastor? Pecado comum é você errar o alvo, é você ir contra a palavra de Deus, é quando você desobedece a Deus. E a iniquidade é igual, só que tem um agravante, é quando a pessoa se preparou para fazer aquilo, ela teve tempo para não fazer, mas mesmo assim, sabendo que iria pecar, foi lá e pecou. Eu vou deixar claro para você entender. Tem pessoas que dizem, pastor, eu fiquei numa situação com uma moça e eu caí em tentação, eu jamais imaginava que ia chegar a esse ponto e eu caí. Pecado. Agora tem pessoas que vêm conversando, que vêm marcando encontro, que vêm planejando um dia justamente para cair no pecado. Isso é iniquidade. É o exemplo de Davi. Davi não teve uma mulher deslumbrante entrando lá pelo seu palácio e a carne foi fraca e ele caiu. Isso seria pecado. Só que o de Davi é pior, é um pecado com agravante, com a iniquidade, porque ele avista a mulher,
ele anseia por ter aquela mulher, ele manda buscar a mulher. E aí você pode dizer, às vezes ele buscou para tomar um café. É ou não é, pessoal? E ele não estava imaginando. Davi, quando mandou chamar, estava tramando no seu coração fazer justamente o que fez. Isso é tão óbvio que a sequência dos erros de Davi é tudo premeditado. Ele premedita trazer Urias de volta da guerra para se deitar com a Betseba, para que o filho seja como dele e não do rei Davi. Só que tudo dá errado, porque ele traz o rapaz janta lá com ele embebeda o rapaz e manda o rapaz para casa. O rapaz fica onde? Na porta do templo. Ele não vai para casa. Aí Davi então começa a pensar um novo jeito, um novo pecado. Ele diz: olha, então manda Urias para o fronte, e quando a coisa pegar mesmo, sai e deixa ele para morrer. Ou seja, iniquidade é um pecado que a pessoa sabe que vai fazer, planeja e vai fazer, e faz. Compreende a diferença ou não? Sim ou não? É um agravante de alguém que se preparou. Você pode cair em pecado? Claro, se você não vigiar. Agora, quando você planeja, isso se agrava. E é justamente isso que Deus vai falar sobre o que essas pessoas vinham fazendo, ou seja, vinham fazendo planejadamente. Então ele vai dizer, são 21, não vou explicar todos, mas alguns eu vou parar para abranger um pouco mais. Versículo 29: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação. O que, pessoal? Fornicação significa sexo antes do casamento, ou sexo com alguém que não é do seu casamento. Fui claro? Sim ou não? É aquele que namora e se relaciona sexualmente. É aquele que está noivo e se relaciona sexualmente. É muito simples entender isso. Sexo é para quem casou, para quem subiu ou no altar, ou foi lá diante dos homens e assinou o termo: eu assumo ela como minha mulher, eu assumo ele como meu marido. É bênção. Fui claro? Ou tem alguma dúvida? Fora isso, é fornicação. E detalhe, pode passar 5 anos, continua sendo fornicação. Compreende ou não? Não vai mudar. Aí alguns dizem assim: pastor, a lei mudou, o mundo mudou, as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo. Vai no inferno e pergunta se o inferno mudou. O inferno está queimando, meu caro. O inferno está ardendo. Não mudou nada. E a palavra de Deus não mudou e não mudará. Continua a mesma. Então, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia. Tem pessoas que têm um olhar malicioso, tem pessoas que têm o falar malicioso. E se você tem um olhar malicioso, um falar malicioso, as suas atitudes serão maliciosas. É aquela pessoa que sempre anda com o pé, é maliciosa, é malicioso, pessoa cheia de malícia, avareza, maldade, cheios do quê? De inveja. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: pastor, fulano me inveja, fulano me inveja, eu não tenho nada. Pessoal, aprenda uma coisa: a inveja não vem só pelo que você conquistou, pelo que você tem. A maior parte da inveja vem pelo que você é, pelo brilho que você tem, pela conduta que você caminha. E as pessoas invejam porque elas não conseguem ser isso, ou andar daquele jeito, ou ter aquela mentalidade.
e elas invejam. Só que temos que lembrar que ao longo da caminhada eu percebi e aprendi que muitos que dizem ser invejados também invejam os outros. Tem que falar assim: ó, fulano me inveja, pastor, mas ela inveja o irmão, a irmã do lado. Eu já vi inveja de pastor para pastor, de obreiro para obreiro, de um membro para o outro membro. Eu lembro uma época que eu comecei a pegar testemunho de algumas pessoas, aleatoriamente, conversando e falando: poxa, que legal, você dá o testemunho, dou. Aí daqui a pouco a senhora com inveja, veio: pastor, o senhor não me chama para dar testemunho. E a fulana tem tão pouco tempo de igreja, foi lá no altar, veio comigo e deu testemunho. Eu também quero dar meu testemunho. Vem, você vai dar também, mas é inveja. Tem gente que se diz invejada, mas ela é a própria inveja. Então a gente tem que abrir a visão e observar aonde nós se encaixamos, e se estamos nesses 21, vou repetir, que se assemelha ao pecado de homossexualidade, de perversão. Ele vai dizer mais: homicídio. Preciso falar de homicídio, pessoal? Preciso? Você sabe o que é homicídio? Pastor, vai lá e mata a pessoa, homicídio. Só que tem um homicídio também espiritual. Tem gente que mata a fé do outro. Tem gente que mata a fé do irmãozinho que está do lado. Tem gente que é assassino de irmãos. Tem uns que mata a fé do que está começando, mata a fé do que está chegando. Cuidado com os homicidas. Aí ele diz mais: contenda. Tem gente que faz contenda? Pode até beber. Boa noite. Deus que diz assim: pastor, comigo é uma briga só. Engano. O que, pessoal? Engano, pessoal, eu poderia classificar junto com falsidade. Pessoas que são falsas, elas são a representação do próprio engano, porque parece que é uma coisa, quando vai ler é outra, é um engano. Malignidade. Observe que lá no começo está maldade e agora está malignidade. Ou seja, se você for separar, daria 22, mas eu junto esses dois, que é como se fosse a mesma coisa, e eu chamo de 21 pecados. Por quê? Maldade é a pessoa que é ruim, é aquela pessoa que deseja o mal para os outros. A pessoa caiu, ela só volta a sorrir, dar risada. É maldade, gente má. E malignidade é uma maldade maior. É aquela pessoa que não só deseja o mal, é aquela pessoa que vai e faz o mal. Compreende ou não? Tem uns que desejam o mal, mas não tem coragem de fazer o mal. Tem uns que já é o contrário. Ele não só deseja o mal, como ele faz o mal para o outro cair. Então é a maldade e a malignidade no ser humano como pecado. Versículo 30: sendo murmurar. Sabe aquela pessoa que reclama? Você tem alguém que reclama? Você conhece alguém que reclama? Boa noite. Não olha para o lado não. Não olha para o lado não. Tem gente que reclama, pessoal? Murmuradores. Deixa eu te falar uma coisa. Foi feita uma pesquisa de uma pessoa que fica 1 hora, presta atenção, reclamando. É como se ela tivesse trabalhado o dia inteiro, ela fica cansada, pesada, carregada. Pessoa que vive murmurando, reclama. Tem pessoas que já virou hábito. O prato está aqui e a pessoa pode pegar aqui e colocar aqui. A pessoa não vai pegar o prato aqui e colocar aqui. A pessoa vai reclamar e não vai tirar o prato da mão.
Porque é um hábito da pessoa reclamar, não resolver absolutamente nada. Agora, em contrapartida, olha a diferença. Tem o pecado do sendo murmuradores, vírgula, e o que? Difamadores. Fique de pé, por favor. Chacode aí, acorda aí, reage aí, com esse calor, com esse cansaço, com essa voz do pastor aqui, mansa, ela vai sumindo, ela vai sumindo aí. Murmurador é algo que faz mal para você e só para você. Agora, difamador é pior. Difamador faz mal para ela, para ele, e faz mal para quem? Para a pessoa que está difamando. Nós temos que vigiar com esse pecado. Sabe por quê? Dos pecados que está aqui, os 21, esse aqui, ele está, sabe aonde? Aonde está? Sabe aonde você encontra isso? Nos 10 mandamentos. É o 9º mandamento. Não darás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu já ensinei e vou ensinar mais uma vez. Nunca fale de ninguém. Nunca coloque o nome de ninguém na sua boca. Se você não vai falar bem, se você não vai abençoar, se você não vai dar testemunho, não coloque o nome de ninguém na sua boca. Vou repetir o que eu ensinei várias vezes ao longo dos anos. Fale muito de Jesus. Fale muito de quem, pessoal? Fale pouco de você, pouco da sua vida, e da vida dos outros não fale nada. Cuida da sua vida, porque se tem uma coisa que para Deus é inaceitável, são os difamadores. É aqueles que dão mau testemunho a respeito da vida alheia. Compreende ou não? É um tal de eu ouvi, me disseram, me falaram. Eu já falei para vocês, vou repetir. Certa feita, eu chamei um casal de pastor para jantar comigo, com a minha esposa, e eles vieram, e estava uma maravilha o jantar. Até que conversa vai, conversa vem, ele começou a entrar no assunto de um outro pastor, e aí ele começou a falar mal do outro pastor. Eu falei, pastor, não é por aí, vamos mudar de assunto, porque isso aí não me interessa. O outro não sei quem é, não está aqui para se defender, eu acho que não é por aí que a gente deve seguir. Ele ficou com a cara no chão. Mas por quê? Porque às vezes é fácil pregar, ouvir, saber, mas cadê o homem, mulher, para na hora cortar? Cadê? Aí pastor, mas aí eu vou ficar como? Ora, mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Ele ficou sem reação. Talvez ele esperava que eu fosse concordar, ou que eu fosse emendar, ou que eu fosse aumentar, ou que eu fosse dizer, inclusive, disseram também. Não, essa conversa não vai lugar não. Nós temos que ser, pessoal, homens de Deus. Olha aqui, pastor, da porta para fora também. Não é ser homem de Deus e mulher apenas aonde? Aí a pessoa chega, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, e você, difamadores. Não é bom. 9º mandamento: não dirás, não levantarás falso testemunho. Foi claro? Sim ou não? Tome assento no seu lugar e vê se não dorme, senão eu vou pegar água para jogar aí. Versículo 30: sendo murmuradores, difamadores. Isso aqui é interessante. Aborrecedores de quem? Como assim?
assim aborrecedores de Deus? É aquela pessoa que tudo que Deus manda fazer, faz o quê? Faz o contrário. Ele gosta de aborrecer. Quem é casado aí? Vocês não sabem o que é isso, não? Quem tem filho? Vocês não sabem também, não. Faz isso, menino. O menino vai e faz o contrário. É para aborrecer. Tem gente que com Deus é aborrecedor. Manda devolver o dízimo, não devolve. Pega, vai comprar cesta básica, vai dar para o pobre, mas não cumpre a palavra. Não honra, faz tudo do jeito que ele quer, do jeito que ela quer. É para aborrecer mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Ó, leva esse convite e evangeliza seu vizinho. Igual a senhora uma vez falou. Eu tenho um convite para todo mundo, só ela não pegou. Falei, ô vó, pega o convite. Não precisa, pastor. Falei, vó, convida um vizinho. Não, quem quiser que venha. É para aborrecer mesmo. Tipo assim, vai para aborrecer mesmo. Vou fazer tudo contrário. São aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. Tem pessoas soberbas? Hein, pessoal? Dentro da igreja? Dentro da igreja? Se tem. Presunçosos. Está cheio. Gente presunçosa. Agora, olha que coisa. Inventores de males. Tem pessoa que parece que pode inventar coisa ruim. Tem gente que pode inventar coisa errada. Parece que ele está tentando inventar uma nova invenção de como fazer coisa errada nova. É por isso que você pode perceber que toda hora surge uma coisa, não é assim? Não tem toda hora uma coisa nova, uma novidade? Esses meses atrás, não sei quem me falou que estava jogando num joguinho, não sei do que, para ganhar dinheiro. E aí vem aqui e fala, pastor, eu vou tirar o dízimo do joguinho, não sei do que, do avião. Falei, que joguinho? É um avião, pastor, que fica voando, e aí ganha dinheiro. Falei, amém, Deus te abençoe. Daqui a pouco eu estou sabendo, é jogo de azar. Aí daqui apareceu o tal de tigrinho. Já ouviu falar, pessoal? Aí daqui a pouco tigresa. Daqui a pouco tigrão. Pessoal, tem gente que vai inventando coisa errada assim, ó. Vai inventando coisa errada, vai inventando. Aí esses dias, saiu uma reportagem que eu estava vendo no jornal, mandaram bloquear não sei quantas contas desses jogos, porque é tudo ilegal. É tudo ilegal. Ou seja, a pessoa coloca um jogo para tirar dinheiro das pessoas, ou para lavar dinheiro, dando dinheiro para as pessoas. Presta atenção, porque o diabo não é bobo. O diabo primeiro dá corda, o diabo dá corda, ganha 10, ganha 20, ganha 100, ganha 50, agora eu vou ganhar, agora o diabo estava ganhando 1.000, final do dia está devendo 3, você está entendendo? Eu estava falando há um mês atrás com um rapaz, que é um cliente meu lá de Jabuticabal, um jovem rapaz, empreendedor, uma loja de roupa, chateado, e eu percebo nas pessoas. Falei, eu chamei ele pelo nome, o que está acontecendo? Ele não sabe que eu sou pastor não. Ele falou assim, rapaz, você vai falar no jogo do tigrinho? Eu, tigrinho, tigrão, sei. Perdi essa noite passada 7.500. A mulher quer me matar. Eu falei, rapaz, eu pensei, eu também queria. 7.500. Eu falei, mas como? Aí eu joguei, ganhei, aí perdi. Eu falei, tem que recuperar. Aí joguei, ganhei. Aí quando eu ia bater, perdi. Aí eu
está sem cartão de crédito. Aí comecei a recuperar, perdi. No final, 7.500. Passou a madrugada inteira jogando. Inventores de males. E quando você pensa que quer acabar isso aí, vai acabar tudo? Não, vai inventar um novo. Vai ter um novo. Vai ter sempre um jeito novo de fazer coisa errada. Ele diz: presunçosos, inventores de males, desobediente aos e às mães. Você pode ser convertido e o seu pai e a sua mãe não. No tocante ao que ele pede a você, ele ordena a você, ele requer de você, e isso que ele requer não é desobedecer a Deus. Você tem que estar lá para fazer. Você tem que estar lá para dizer: sim, mano, sim, pai. Pastor, mas eu já saí de casa. E daí? Morreu seu pai, só precisa de casa? Morreu sua mãe, só precisa de casa? Você tem que honrar o seu pai até o último dia. Você tem que honrar a sua mãe até a última hora. Mas esse aqui tem esse pecado: não obedece os pais, não obedece as mães, despreza. Ele é incrédulo, pastor. Mas o que ele pediu? Ele pediu para mim visitar ele que se vire para lá. Diz mais, verso 31, nércios, infiéis nos contratos. Infiéis antigamente o contrato era no fio do bigode. Vocês lembram dessa aí, pessoal? Vocês lembram disso? Na palavra, dava uma palavra: eu vou fazer, vou pagar, e pagava, não era assim? Paulo já estava adivinhando lá na frente, já vendo o futuro. Infiéis nos contratos, ou seja, faz um contrato, assina uma papelada, assina um acordo e depois volta para trás. Infiéis nos contratos, ou seja, pessoas cuja palavra não vale nada. Ele falando, ela falando e nada é a mesma coisa. Isso para Deus é um pecado gravíssimo, porque Deus é palavra. Deus é o que, pessoal? Deus é palavra. Ele finaliza dizendo: sem afeição natural, irreconciliáveis, e sem o quê? Sem misericórdia. Então são 21 tipos de pecados. Olha aqui, pastor, que entenda a senhora o Senhor, não é 21 tipos de pessoas que cada um comete esses pecados. Não. Tem pessoas cuja vida carrega os 21. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas cuja vida ela carrega os 21. Tem uns que vai dizer: pastor, eu também não, hein, pastor? Só 20. 17 talvez. Agora a pergunta é: tem jeito para essa pessoa? Tem jeito para ela, pessoal? Hã? Claro que tem. Claro que tem. Agora, depois dessa lista, ele finaliza no 32 dizendo: todos esses, tudo que comete tudo isso, ele finaliza: os quais, conhecendo o juízo de Deus, e que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, vírgula, repete comigo, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as. Olha que coisa. No verso 28, Deus diz que eles têm conhecimento de quem é Deus. No 32 ele diz: tem conhecimento também do juízo. Ou seja, não tem só conhecimento de quem é Deus e do que é o pecado. Não. As pessoas que cometem pecado à torta e à direita e ri,
e sabe, zomba, e sabe, dá gargalhada, eu faço mesmo. No fundo lá da alma dela, ela sabe que está no pecado e que vai passar por justiça. Ela sabe. Pastor, mas não parece. Não parece, mas sabe. Todos sabem. A Bíblia diz: conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, olha que forte. Deus diz, primeiro, eles têm conhecimento do pecado deles, e depois Deus finaliza dizendo, eles sabem o fim que isso vai dar. Não sei se você já reparou que tem muita gente incrédula aí fora que brinca, dizendo assim: quando eu morrer eu vou para o inferno, mas você vai também, porque o que você aprontou. Não tem uns que brincam assim ou não? Sim ou não? É porque ele pode dizer que não acredita, ele pode estar brincando para tentar trazer, sabe, uma sensação de bobeira, mas lá no fundo do ser dele ele sabe. Você quer ver como isso é forte? Só para você entender. Vamos lá em Atos. Volta um pouquinho a Atos 28. Atos 28 fala sobre a viagem de Paulo para Roma. Paulo estava viajando para Roma. E o que acontece? O naufrágio. O barco de Paulo simplesmente se despedaça. Chega uma hora que Paulo entrega a vida para Deus e diz: de hoje não passa, meu Deus, toma minha vida, acabou. Só que despedaça o barco. Paulo e todos os tripulantes se jogam na água e começam a nadar até que chegam em terra firme. E acontece assim no verso 1: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Presta atenção agora, versículo 2: e os bárbaros usaram conosco de pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, novamente, igual o verso 2, o verso 4 diz: e os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurado na mão, diziam uns aos outros, repete comigo: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa. Ora, que justiça que esses bárbaros conhecem? Que justiça esses bárbaros conhecem? Para você entender o significado da palavra bárbaro, diz assim, bárbaro é um termo pejorativo utilizado para referir-se a uma pessoa tida como não civilizada, e também para referir-se ao membro de uma determinada grupo étnico, nação, geralmente uma sociedade tribal, visto por uma civilização urbana como sendo inferiores ou admiradores como nobres selvagens. Ou seja, uma pessoa que não tem cultura, não tem conhecimento bíblico, não tem conhecimento de quem é Deus, mas dentro desses bárbaros havia um sentido de justiça. Eles observam aqueles homens escapando com vida de um naufrágio, acolhe esses homens, acolhe eles, prepara uma fogueira,
Paulo diz: vou ajudar também. Pega lá os gravetos e traz. Quando Paulo vai, a víbora ataca ele. Na mesma hora, os bárbaros disseram: esse homem só pode ser homicida, porque a justiça alcançou ele. Mas quem falou sobre justiça bárbara? Paulo estava indo a Roma, talvez, provavelmente, jamais passaria em Malta. Aqueles bárbaros não tinham conhecimento de Bíblia, Jesus, ou a palavra, mas a lei moral está sobre todos. Todos nós temos a lei moral. Pode ser, pessoal, presta atenção, o mais escanteado do mundo, lá aonde ele estiver, ele já nasce com a lei moral, aonde ele sabe o que é certo e o que é errado. A consciência acusa quando ele está fazendo errado, a consciência acusa quando ele está fazendo certo. É isso aí, vai lá. Então, quando Deus em Romanos diz que eles têm conhecimento do juízo, é porque tem. Ah, mas meu filho, meu irmão, pastor, não quer nem saber de Deus, mas lá no fundo do interior do ser, nem que seja debaixo do consciente dele, ele sabe que há um Deus e que ele vai passar por justiça. Foi claro? Sim ou não? Agora, pastor, com todos esses erros e falhas, tem jeito? Claro que tem. Volta lá em Romanos, que aqui eu finalizo. O jeito, pessoal, é o verso 16 e o verso 5. O 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Ora, o Evangelho é poderoso para salvar o que crê. Com todos os pecados que sejam, o Evangelho é poderoso para transformar o ser humano. Foi claro? E aonde está a outra tábua de salvação? Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para o quê? Obediência. Vamos juntar os dois, fique de pé. Vamos juntar os dois. O Evangelho é poderoso para transformar o ser humano, transformar o caráter, a índole. Amém, pessoal? E aonde está a transformação? Está justamente na obediência da fé. O Evangelho, quando transforma alguém, esse alguém vai passar a viver sobre a obediência da fé e vai viver pela fé segundo a obediência. Compreenda, não? Aonde eu quero chegar para a gente orar? É que não há como a criatura que está 10, 15, 20 anos na igreja e não mudou o seu caráter, a sua conduta, ser associada verdadeiramente como cristão. Porque cristão é aquele que foi transformado pelo Evangelho. Nós temos pessoas de 10, 15, 20 anos na igreja que até hoje não foi transformada. Elas podem dizer sim, sou evangélico, é verdade. Elas podem dizer sim, sou crente, é verdade. Mas muitos não podem dizer sou de Cristo ou estou em Cristo, que é diferente. Compreende ou não? Ser crente é fazer parte de uma denominação e estar lá alguns dias. Ser de Cristo é estar em Cristo, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar você está em Cristo. Tem pessoas que é uma na igreja, é outra pessoa fora da igreja, é outra pessoa em casa e é outra completamente no trabalho. Isso não é transformação do Evangelho, isso é religiosidade. O Evangelho é poderoso para te transformar. Você pode ter 15 anos, se você não foi transformado, você é só crente, você não está em Cristo.
Você é um evangelho. Está aí, evangelho. Mas não está em Cristo. Cristo é transformação. Amém, pessoal? Observe isso na sua vida. E se não aconteceu, busque. Se humilhe. Deus quer que isso aconteça. Coloque a mão no seu coração. Semana que vem nós damos início ao capítulo 2 de Romanos. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. E queira vencer todos esses pecados. Todos eles. Um a um. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Me liberta do meu eu. Fala para ele, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Tanta coisa de mim se Tanta perder. coisa de mim se perder. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Me liberta do meu eu. Eu já não quero ser igual. Tanta coisa, Essa Senhor. coisa de mim se perder. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, Ele está diante de mim. está diante de mim. Quando o homem que eu era diz não, o homem que sou pela fé diz que sim. Fala para ele, tem misericórdia. Tem